público ou qualquer que seja, mas que chegue ali na ponta daquela família necessitada de esclarecimento sobre os seus direitos. Digo isso como? E vamos pensar a nível de Cuiabá, que nós temos aqui já 10 agentes, Vargem Grande 10 agentes. São pessoas que são apolíticos, têm que ter um pré-requisito, são submetidas primeiramente a uma prova de Apartidários. Apartidários. Submete a uma prova de títulos para ter o ingresso. São apartidários, não tem nenhuma conotação com nenhum tipo de liderança comunitária, mais uma pessoa esclarecida que vai levar lá na casa do seu João, no bairro Pedregal, o esclarecimento do que seria o seu direito, quando na dúvida ele o tem. E a dúvida que o seu João tiver lá na ponta será encaminhada aos órgãos competentes, Defensoria Pública, Previdenciário, Ministério Público, abusos, poder, qualquer violência. O encaminhamento é imediato. Imediato. Dentro desse leque de ações, nós temos aí esses agentes capacitados, são constantemente passadas todas as informações. Hoje, nós temos capacitação pelo Tribunal de Justiça. Todos esses agentes são capacitados a levar o esclarecimento para o seu João, para a dona Maria, sabendo onde vai buscar o seu direito, como vai resolver, e aquilo que estiver ao nosso alcance como juiz coordenador e assim ao alcance de cada juiz nas respectivas 20 comarcas existentes, terão providências imediatas também a serem tomadas. Então, são serviços de esclarecimento. Um exemplo, Paulo. Você sabia que a conta de luz, quando você não atinge a sua cota de energia, você tem uma tarifa diferenciada pela Energisa? O nosso agente tem esse esclarecimento a levar lá no seu João. Como é que assim é? Como, por exemplo... Você tem uma cota X de consumo de energia na sua casa. E quando aquela cota não atinge um número, a sua tarifa, ela obrigatoriamente tem que ser reduzida a um custo mínimo. Esses esclarecimentos são levados. E o que vai acontecer com o seu João lá na ponta do bairro? Ele vai na Energisa mostrando com sua conta da unidade consumidora, dizendo que ele não atingiu a média, obrigatoriamente tem que ser reduzido o custo. Agora, convenhamos, né? A Energisa ou a concessionária que for tem que ter a boa fé de não precisar de ser provocada para reduzir. Não atingiu, conferiu, não atingiu. Ô, seu João, o senhor não atingiu, então a gente não vai cobrar do senhor, né? Porque senão dá uma de João sem braço e o cara acaba... Não digo nem isso, não posso partir pela premissa. Não, eu estou falando isso, eu estou presumindo, também nem estou afirmando. Mas a gente tem que partir sempre da relação boa-fé. Eu tenho isso em todas as linhas. Por mais que a gente sente e converse, nós temos uma premissa de boa-fé. Mas a má-fé está implicitamente na pessoa. Mas eu falo que esses esclarecimentos, dentre eles guarda, alimento, visita, previdenciário, inventário, todas as ações recorrentes, o que eu quis dizer DPVAT, né? Nós estamos buscando levar, é a justiça fazendo um ponto diferenciado naquela comunidade. Concordo com o senhor. Eu só quis dizer o seguinte, que não precisaria de ter alguém orientando o seu João a ir atrás. A própria Energisa, a empresa, que seja energia, água, qual for, deveria falar assim, ó, tá aqui, ou a regra é clara, não atingiu, não paga, ou paga menos, enfim. Mas, de todo modo, já há orientação aí desses agentes aí que vêm sempre em boa hora. Né, professor? Seja bem-vindo aqui à conversa. Juiz José Antônio Bezerra Filho, antes de mais nada, a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida de que o nosso telespectador está ganhando e ganhando muito com a sua presença. Muito obrigado, professor. Ainda nesta mesma esteira, o senhor falava que são 20 comarcas no universo de 79 comarcas. Sim. Portanto, não é um número ideal, mas é um número que dá um certo alívio para as comunidades que mais precisam da atenção, dos cuidados. E aí, me desculpe a minha ousadia, mas é uma forma do judiciário estar abrindo as suas portas para um número maior de pessoas. Sim. Mas o abrir as portas para um número maior de pessoas, juiz, em períodos da pandemia, como fica? Os agentes tiveram os mesmos trabalhos que poderiam ter num momento
anterior à pandemia ou fora da pandemia? Não, aí é um divisor de águas, professor, e explico. Essa expansão se deu já nesta administração do presidente. Nós saímos de 5. E qual foi o critério para o desembargador Carlos Alberto? Nós elegemos de norte a sul a um eixo, BR-364. Então, nós temos de Sinop, a Lucas de Rio Verde, até Altaraguaia, 10 comarcas. Eu poderia nominá-las aqui, mas assim para exemplificar. Então, no eixo da BR-364, norte e sul, nós temos lá, de Sinop a Altaraguaia, 10 comarcas instaladas com a justiça comunitária. E fizemos leste a oeste, de Vila Bela de Santíssima Trindade a São Félix do Araguaia, também uma instalação de mais 10 comarcas. Então, nós pegamos um eixo de norte a sul, de leste a oeste. Esse foi o critério do desembargador Carlos Alberto. Quais foram os critérios das comarcas? Com maior índice de deficitário de necessidade daquelas cidades com relação ao esclarecimento da população. Então, nós tivemos critérios objetivos e subjetivos a pensar nessa expansão das 20 comarcas. Qual é o nosso mundo ideal? Que as 79 comarcas, evidentemente, tivéssemos a justiça comunitária. Mas dentro de uma administração de 2 anos, nós já fizemos essa expansão, já foi um grande avanço. O que tem o respaldo para o futuro? Claro que o ideal, que eu já disse, o nosso mundo ideal é a 79. Repasses, tá? Dinheiro, tudo isso implica em custo. Contratação de novos agentes comunitários que não são concursados, só menos feito uma prova de admissão com um perfil de esclarecimento, a levar àquela comunidade, àquela população, esclarecimentos. Então, são fatores que a gente também tem como pensar no futuro melhor, né? Agora, o que nós pensamos com toda essa expansão também? Perfil do magistrado. Não que os 289 não o tenham, mas assim, que sejam um pouco mais vocacionados dentro das suas funções jurisdicionais, com o perfil de também somar esforço com a população. E hoje, nós estamos vivendo um mundo diferenciado. Se o senhor tem acompanhado, o Poder Judiciário saiu daquele ostracismo, da intocabilidade, para a gente ter um mundo melhor. E hoje, com essa pandemia, todos aprenderam. Todos. E mudamos conceitos, paradigmas, ações que efetivamente venham ao encontro de todos os anseios. A exemplo disso, hoje a produtividade a nível de videoconferência e teleconferências e o trabalho desenvolvido por a inovação, inclusive ao encargo do juiz auxiliar da presidente, doutor Saboia, está sendo a nível nacional. O presidente Carlos Alberto, além da presidência do Tribunal de Justiça, é presidente do Conselho de Presidentes do Tribunal de Justiça do Brasil. Então, Mato Grosso saiu daquele... e teve um avanço muito grande. E essa imagem positiva do Poder Judiciário reflete em todos nós. O que o senhor fala de vocação, me permita também, como diria Lorenberg Alves, a ousadia, eu vou chamar de sensibilidade, doutor. Sabe por quê? Porque tem disso também. Eu sou vocacionado, mas é muito confortável aqui, eu estou aqui no meu gabinete, tudo de bom, eu determino. Agora, quando o cara tem a sensibilidade, se apaixona, como é o seu caso, não é porque está na sua frente que eu estou falando, não. É o caso do doutor do Alibe, que é também, eu entrevistei o doutor Túlio do Alibe, conversa com ele sobre infância e juventude, rapaz, você fica apaixonado pela causa, e aí é o que ele faz. Então, tem que ter acessibilidade também do magistrado, porque aí muda tudo. Está aí o Poder Executivo, o Poder Judiciário aqui de Mato Grosso mostrando como que se faz. Eu agradeço, porque é uma visão de vocês e a audiência que vocês têm, e realmente é isso que nós temos buscado. Tá? Todos os colegas incansavelmente têm trabalhado com relação a isso e mudando os paradigmas. Hoje nós estamos a nível de produtividade destacando a nível nacional, mas são um esforço que é incansável nesse tempo de pandemia. Então, eu acho que todos nós aprendemos. Hoje, os agentes, com a capacitação, também por vídeo. Enquanto eram presenciais, passamos tudo a agir por vídeo. Essa informação chegando ao ponto. Exemplo do auxílio previdenciário agora do presidente, todo mundo, nós levamos quais as documentações, como chegar, como você se dirigir à Caixa Econômica, como você ser beneficiado. Mas o computador é do vizinho. Os nossos agentes foram capacitados para isso. Como? Pelo vídeo. Então, é uma mudança de conceito. É um mundo que não vai ter tempo de você retroceder ao tempo da datilografia. E hoje a informática, a pandemia, todos têm que aprender. E digo mais, cumprindo todas as normas e portarias de segurança, uso de máscara, gel,
a distância sendo mantida, o esclarecimento da população, onde buscar o seu direito, como ir ao pronto-socorro, como chegar em caso de contaminação, era um agente. Mas vem cá, doutor Tony, é o Poder Judiciário fazendo isso? Sim, esse é o papel da Justiça Comunitária, levar esclarecimento, e nós temos, dentro dessa visão, eu posso até dizer moderna, porque nós estamos aprendendo dia a dia com relação a isso, dizer que é possível fazer desde que você acredite. Você não pode ficar na mesmice, né? E ficar ali aguardando a berça. Não, nós estamos buscando soluções e ações que efetivamente possam chegar lá na ponta, ações concretas. Nuremberg, por favor. Juiz, eu vou sair um pouquinho fora, porque eu vi uma frase, e que está correta, mas chama muito a atenção a frase que o senhor disse no dia 22 de outubro de 2018, quando o senhor estava referindo a prisão por inadimplência, quase não saiu, né? Inadimplência dos pais, que não cumpre com a sua obrigação primeira, nem obrigação, deveria fazê-lo isso, independentemente de algo que esteja obrigando a fazê-lo. O senhor disse a seguinte frase, entre aspas, é um meio coercitivo para que o pai cumpra com sua obrigação de dar subsistência ao filho que gerou. Sim. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntas, e na verdade as duas perguntas para provocar uma reflexão do senhor a respeito desta frase que o senhor mesmo proferiu. A primeira pergunta, ainda é alto o índice percentual de pais que são levados à prisão? Nesta oportunidade aqui, tinha, naquela época, 24 pais presos por conta disso. Essa é a primeira pergunta. A segunda, além da prisão, quais são as outras consequências de pais que não cumprem com a sua real obrigação? Professor, eu tenho a dizer que essa frase nada mais é do que uma reprodução do próprio texto da lei da ação de alimentos no artigo 19, na lei 5.478. Diz o seguinte, e temos hoje, lamentavelmente, eu sou o juiz da vara de família e sucessões de Vargem Grande, primeira vara de família e sucessões de Vargem Grande. Lido com isso diuturnamente, sábado, domingo, feriados, enfim. Dentro dessa visão de mundo que a gente tem, hoje nós temos ainda várias ações sendo propostas de alimentos, justamente porque o pai não cumpre com o seu dever de manter a sua prole. E o único meio que nós temos, pela lei e pelo texto constitucional, coercitivamente, é a prisão. Então, entra-se com uma ação de alimentos, você fixa provisoriamente aquele alimento conforme a necessidade, proporcionalidade e condição econômica do alimentante pai, para que ele cumpra mensalmente aquela obrigação, tá? O fato de você já usar do Poder Judiciário, judicializar uma ação dessa, é porque a omissão já está premente naquela família. Muito bem. Provisoriamente eu fixo os alimentos. Ele citado, ele tem a obrigação de pagar mensalmente aquela obrigação. Se ele não o faz, a própria lei de alimentos, no artigo 19, diz, será executado para, primeiramente, nova citação, ele ser citado, provar que o fez, justificar a impossibilidade de fazer em 3 dias, sob pena de prisão. O pai é citado para provar que aquele débito já fixado pelo doutor José Antônio, ele não cumpriu, justificar para o doutor José Antônio que ele estava em alguma função desempregado ou não, deixou de cumprir, por que ele deixou de cumprir, se assim não o fazendo, com justificativa ou justificativa, após análise do juiz ou do crivo, terá a prisão decretada. Temos ainda, respondendo a sua pergunta do artigo 19, a súmula 309 do STJ, também que dá essa guarida à prisão do devedor de alimentos. Então, essa obrigação, ela é premente àquele que tem o dever de alimentar. Se o pai hoje, e isso é comum, todas as ações e comarca do estado de Mato Grosso, nós temos ações com esse propósito, e a nível do Brasil também.
Então, essa frase nada mais é, embora seja contida, ela está no texto da lei. O que nós temos que fazer é, sim, pensar em um mundo diferente, onde não se deveria a mãe ou o filho exigir do pai aquele sustento. E essa obrigação não é somente decorrente ao pai. Pode também ser decorrente à mãe que abandona e que deixa de criar e tem condições de fazê-la quando o filho está sob a guarda e jurisdição do pai. Então, a obrigação ela é recíproca, é pai e mãe. Então, esta prisão é o único meio coercitivo que se tem o juiz de fazer o pai cumprir com a sua obrigação. E isso é comum. É comum. Lamentavelmente, tenho hoje na minha vara, a vara da qual eu sou juiz titular na primeira de família em Vargem Grande, que decretar prisões e também revogar as prisões. Porque, por incrível que pareça, na hora que a prisão é decretada, professor, quando ele vai ser preso ou que está sendo conduzido à delegacia, aquele montante do dinheiro, do saldo devedor, do débito já oriundo do processo, aparece e é pago à família portadora da necessidade. Então, nós temos sim a ausência de pais que deixam de cumprir com a sua obrigação de mantença da prole e o juiz tem como único meio essa ação coercitiva de fazer. E isso, evidentemente, também tudo é ao crivo de passe do fiscal da lei, que é o Ministério Público. Então, nós obedecemos um devido processo legal, amparo legal, e essa prisão é perfeitamente, sim, possível para que o pai o cumpra com a obrigação. Ok, estamos conversando aqui ao vivo com o doutor Tony Bezerra, José Antônio Bezerra Filho. O nome da vara é vara, eu falando aqui vara da infância, mas é vara da família. Então, eu sou titular da primeira vara de família. O senhor não me corrigiu, rapaz? Eu falando errado. Mas aqui tanto faz, o negócio é o seguinte... Falando aqui vara da infância e vara da família. Mas se bem que está tudo junto ali, não é? É. Ô, doutor, eu comecei a ler aqui um texto aqui, quando a Caroline estava pedindo para eu destacar o que temos no Gazeta Digital, eu estava começando a ler um texto que eu preparei aqui para a gente falar sobre a justiça comunitária, né? Uhum. Dizendo assim que com a atenção voltada também aos serviços sociais para que cheguem de forma efetiva àqueles que mais precisam, o Poder Judiciário de Mato Grosso tem trabalhado de forma intensa para a concretização de diversas ações, entre elas está a expansão da justiça comunitária, que é isso que nós estamos conversando aqui agora, não é? Perfeito. E aí eu vou englobar esse assunto que foi abordado aqui, não é? Essa questão da infância, da justiça à família também, nesse serviço que está sendo oferecido nas 10 comarcas, nas comarcas aí desse projeto aí da justiça comunitária, tem tido muita situações como essa de problemas ou falta de orientação quanto ao pai que está ausente, a proventos, a alimentos, enfim? Sim, isso é muito comum. Como eu disse ao professor, a exemplo disso, a justiça comunitária, nós temos ações sociais desenvolvidas em todo o estado. E neste tempo de pandemia, seguindo todas as normas de segurança, portarias, enfim, a não passarmos e nem contaminarmos ninguém, nós optamos em trabalhar em ações sociais voltadas a São Pedro de Joselândia, Mimoso, Barão do Melgaço, Poconé, São Lourenço de Fátima, são o Baixo Pantanal. Numa das ações que nós já conhecemos, particularmente pelo Ribeirinho Cidadão e pelo Araguaia Cidadão. A verdade é que, quando você chega numa comunidade, a título de exemplo, São Pedro de Joselândia, essas necessidades e carências são muito grandes. Primeiro, em tempo de pandemia, muita gente desempregada, nós temos feito não só esclarecimento com relação a tudo, mas levando até, inclusive, sacolões que nós ganhamos de parceiro, roupas que conseguimos com bens apreendidos da Polícia Federal, que são descaminhos, que a gente faz com que a população venha até nós. Então, o que nós temos feito? Além do trabalho de esclarecimento, levamos esse produto do Tribunal de Justiça, que é a mediação, conciliação e esclarecimento sobre direito, família, previdenciário, direitos trabalhistas, busca do auxílio do governo, enfim, todos os segmentos nós fazemos oficina de esclarecimento. Qual é o nosso chamariz para isso, professor? É a entrega do sacolão e das roupas. Então, quando sabe que a justiça comunitária vai ali, nós temos, além das
casas e comunidades. Leishmaniose, hanseníase, que é comum em tempos de hoje ainda no Pantanal. Falta de higiene, temos lá. Mas é o juiz fazendo isso? Não. Nós temos os esclarecimentos médicos, sabemos como agir com aquela população, o que levar de alento para que ele busque o auxílio doença ou qualquer solução que possa ali resolver. É o Poder Judiciário lá na ponta levando esclarecimento. Então, essas ações efetivamente têm acontecido nesse tempo de pandemia. Só para a gente trazer em dados, nesse período de pandemia, eu particularmente já distribuí mais de 12 toneladas de alimentos e roupas em vários rincões do Pantanal. E hoje, novamente, o Poder Judiciário foi agraciado pela AproSoja com mais 10 toneladas de alimentos, que nós vamos fazer um cronograma a partir de amanhã, sabendo onde nós deveremos retornar, levando novamente os esclarecimentos, serviços, ações como essa. Isso é muito comum. Quem doa é muita coisa, né? Toneladas de alimentos. Quem que está doando esses alimentos? São gente de Deus que eu falo, posso dizer, porque acreditam nesse trabalho que a gente tem feito, do que a equipe da Justiça Comunitária, esse mérito é da minha equipe da Justiça Comunitária, que o presidente nos confiou e que tem sido incansável. As ações dos juízes nas respectivas 20 comarcas, que iríamos, professor e Paulo, expandir para as 79, tá? É um poder judiciário diferente, é um poder chegando aonde não se chega. Não, é fora de série, é muito. Eu participei do Ribeirinho Cidadão, eu sei, ele está falando aqui, estão vindo as imagens na minha cabeça aqui do que eu vi nesse trajeto que a gente fez aqui pelo rio, né, rio abaixo, até lá no Porto, foi até lá no Porto Cercado, enfim, a gente desceu aí e que tinha de gente carente recebendo essa patrulha aí, cidadã, esse Ribeirinho Cidadão, é maravilhoso. Paulo, o governo do estado o executivo de Mato Grosso devia se atentar para isso, ser parceiro, porque imagina mais um parceirão desse aí, ampliando esse trabalho aí, os ribeirinhos que vivem ali, não é, nesse Alto Pantanal ali, eles estão muito carentes. Eu lembro que lá tinha gente que estava querendo casar e não tinha como. Tinha lá um juiz para casar o povo, né? Juiz de paz, casava. Tinha cara que não queria casar muito, mas a moça falou, opa, chegou o juiz, vamos casar agora, não é? E gente com doente, gente com miopia, não sabia. O cara recebia o óculos na hora. Então, é uma coisa fora de série. Esse mérito se deve à Defensoria Pública. Eu falo aqui em nome do doutor Air Praeiro, o doutor Joaquim Abinader. Evidentemente que nós fomos alçados a essa grande ação do Ribeirinho e, claro, a gente é apaixonante, mas trazer a Marinha do Brasil de lá Marinha também estava. São 150 profissionais conosco trabalhando até em 20 hoje. dias. Até hoje. Lorenberg, por favor. Mas ainda nessa mesma toada, sim, vamos lá, juiz, o senhor falou de parcerias, gente do agronegócio, sim, contribuindo com a alimentação, toneladas de alimentação. Portanto, não existe apenas esse segmento que é parceiro da justiça comunitária. Existe também a Marinha, que o senhor acabou de dizer. E aí eu vou repetir uma frase que o Paulo acabou de falar e talvez passou batido pelo senhor, e eu vou cobrar agora. Vamos lá. O governo do estado, independentemente de quem seja o funcionário número 1 do estado de Mato Grosso, não deveria estar também nessa parceria? Sim, porque, veja, o senhor falou agora há pouco da questão de saúde. Ninguém melhor para contribuir do que a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Professor, nós temos 53 parceiros. Eu poderia nominá-los todos. E aí envolve, sim, o governo do Estado, que tem sido um grande parceiro, a Assembleia Legislativa, Tribunal do Trabalho, o TRT, Tribunal de Contas. Não é só o Poder Judiciário. Claro que esse mérito, eu posso dizer, é a ação um pouco do Tribunal de Justiça, da Justiça Comunitária e a credibilidade pela qual nós fizemos e expandimos isso. Mas sem esses parceiros, os municípios, os prefeitos locais, claro que para fazer uma ação dessa, eu mantenho essa interlocução com todos. E, evidentemente, é a ação de onde eu não consigo chegar, é o médico do município que está conosco. Onde eu não consigo chegar é o governo do estado que acaba custeando essa despesa de embarcações que é cara.
Onde eu não consigo chegar é o Exército Brasileiro, através do coronel, ou do almirante em Ladari, que manda um navio de lá com 50 tripulantes e atracam aqui em Santo Antônio, que a gente faz essa varredura de inclusão social. São vários segmentos, mas tudo isso se deve, claro, ao esforço de todos. O mérito é de todo mundo. Então, eu não estou isso isolado, o Tribunal de Justiça não está isolado. E digo mais, o Sesc Pantanal, com toda essa questão ambiental que está em volta aí do Sesc, a doutora Cristiana é uma grande parceira conosco. Então, nós temos vários parceiros, Defesa Civil, que somam esforços conosco dentro de um propósito. Claro que quem está sob a coordenação sou eu e o doutor Air, sou eu e o doutor Joaquim, tá? Mas todo esse mérito, esse grande serviço, a título de exemplo, este ano nós fizemos no Ribeirinho 62 mil procedimentos em 20 dias. 62 mil procedimentos. Pois é, doutor Tony, eu vou interromper o senhor, vou intervir aqui nessa sua... vou complementar aqui o questionamento, não a resposta. O que eu disse, que o professor também veio na esteira, é no seguinte sentido: 62 mil procedimentos. Uhum. Ótimo, mas podiam ser 620 mil, podia ser 100 mil. Eu estou dizendo assim, é tão bom o projeto e dá tão certo que ele pode ser ampliado. Sim. Ele me parece sazonal, ele parece que acontece uma vez por ano, ali na época das águas, não é? Na março, fevereiro. Pantanal cheio. Então, por que não expande isso? Já que dá certo e já que tem muita gente precisando desse auxílio, desse apoio do braço público, não falo não só do Estado, ali, porque aí tem as prefeituras também nas respectivas cidades que podem entrar como parceiras também, mas o governo do Estado que tem condições de entrar com um aporte maior, ainda que o senhor está sendo justo aí, o senhor está sendo justo de lembrar que eles estão presentes, mas é algo que pode ser ampliado. Sim, Paulo, mas isso aí depende da esfera de cada competência. Então, nós temos limitações de competência. Sim, eu não estou cobrando do senhor, não, estou dizendo eu estou esclarecendo o seu telespectador e é fundamental isso. Eu tenho certeza que o governo faz a sua parte, o município faz a sua parte. Claro que isso é uma situação sazonal no pico da cheia do Pantanal, e você já esteve conosco. Mas é um esforço de todos que dá a credibilidade de uma ação. Entendi. Como é o Araguaia, como é o Ribeirinho, como é a justiça comunitária. E falamos aqui do Ribeirinho Cidadão, que é uma maravilha, né, que tem acontecido ao longo dos anos, né, ali rumo ao Pantanal, e agora esse projeto está sendo expandido também lá para as bandas do Araguaia. Doutor, vai mudar o que no formato dele quando for e quando será lá no Araguaia? Nós tivemos o primeiro impasse maior foi essa pandemia, porque você fazer uma logística de Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio, Cocalinho, e nós distantes daqui lá de 1.700 quilômetros, quando o percurso todo do projeto é quase 6.000 quilômetros, não é fácil. A última expedição nós levamos 80 profissionais, foram aí quase 26 parceiros. E essa pandemia trouxe dificuldades, né? Evidentemente, um dos pontos primordiais, que é dessa verdadeira ação, é com relação à aglomeração de pessoas. Hoje, eu falei agora há pouco com o presidente, Carlos Alberto, já nos deu um ok com relação a fazer o Araguaia novamente, só que nós estamos num período eleitoral. A Lei 9.504 veda o agente público participar disso, o artigo 73 da lei eleitoral. Então, nós vamos fazer pós-eleição. Tá? Já tem a confirmação dos prefeitos de Santa Terezinha, divisa lá com Pará e Tocantins, a última cidade. Desceríamos para Luciara, iríamos depois para São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio, terminaríamos em Cocalinho. E essa ação é a verdadeira inclusão social. Sim. É tida como Vale dos Esquecidos, que, a partir do ano passado, não foi mais esquecida, porque o presidente do tribunal, sensível a essa ação, levamos essa verdadeira inclusão social, com todos os segmentos e serviços. Então, nós pretendemos fazer pós-eleição. Nas cidades do interior, nós não teremos segundo turno. A única cidade com mais de 200 mil habitantes que caberá segundo turno é Cuiabá. Então, terminando esse período eleitoral e essas cidades, nós vamos desenvolver esse projeto já estamos na tratativa, inclusive, com a autorização
do presidente, para que nós possamos fazer pós-eleição. E eu terei aí, do dia 15 de novembro até o dia 15 de dezembro, porque depois nós vamos entrar no período de Natal, essas coisas, festivo, que aí o público já é outro. Eu teria com a equipe um mês. Então, eu ainda não defini a data. De 15 de novembro a 15 de dezembro, nós teremos essa expedição para o Araguaia. Olha que bom. Aí você falou até Cocalinho, né? Mas Araguaia é mais que isso também. Sim, não, Cocalinho engloba, porque nós teríamos, primeira cidade, nós vamos a Santa Terezinha. Para você chegar a Santa Terezinha, Paulo, você passa por Confresa, Porto Alegre do Norte, lá em cima, antes de Vila Rica, você vai ter que ir para Santa Terezinha. Estamos na divisa às margens do Rio Araguaia. Desce, volta, pega novamente aqui Luciara, que é às margens do Rio Araguaia. Percorremos, descemos, vamos a São Félix do Araguaia, margem do Rio Araguaia. Percorremos, descemos, vamos a Novo Santo Antônio. Percorremos, voltamos a BR, vamos a Água Boa e depois chegamos a Cocarim. São 6.000 quilômetros de expedição. Lorenberg. Isso é muito bom, né? É ótimo. Eu fico assistindo, fico ouvindo o senhor falar empolgado e apaixonadamente por essa ação, e que é louvável mesmo. Qualquer pessoa, mesmo que não conheça, certamente está elogiando a ação da Justiça Comunitária e do Judiciário de uma forma geral. Perfeito. Mas permita-me, juiz, sair um pouco fora, que é um assunto apaixonado, mas sair um pouco fora disso, para trazer aqui uma lembrança de setembro de 2013, quando representantes do Judiciário, e o senhor estava presente, é isso que eu estou mencionando, representantes da OAB, do Ministério Público, da Defensoria Pública, fizeram uma cobrança ao governador à época e ao governo da mesma forma, para trazer melhorias a exatamente aquelas adolescentes, aquelas crianças infratoras. Naquela oportunidade, a juíza Ana Paula Carlota lembrou de duas rebeliões ali, e inclusive com o próprio refém. Sim. E isso, de acordo com ela, porque alguns direitos dos meninos não foram garantidos. São palavras da própria juíza Ana Paula. Sim. E o senhor, na mesma oportunidade, falou da necessidade e da importância da formação de uma comissão que era quinzenalmente fazer esse estudo, fazer essa avaliação a respeito dessas melhorias. E a minha pergunta vem logo em seguida, juiz. Qual é o resultado prático daquela cobrança sistemática ao governador e ao governo à época? Sim. E o trabalho da comissão que se encontravam quinzenalmente? Lorenberg foi vasculhar a vida do homem em Mas é bom, eu gosto desses debates. 2013. Era Silval Barbosa. Silval Barbosa. E aí, me recordo perfeitamente. Você lembra disso? Claro que sim. O que o senhor fez no verão de 2013? 2013. Eu era juiz auxiliar da Corregedoria. Na época, o corregedor era o desembargador Sebastião Moraes, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Orlando Perry. Muito bem. Naquela oportunidade, eu era auxiliar da Corregedoria e cabia a minha competência a fiscalização do sócio-educativo. Evidentemente que no governo Simval, e sei também quem era o secretário à época de Segurança e Justiça na época, nós solicitamos, nós tínhamos tido aquele homicídio em Cáceres, daquele adolescente que havia, posso dizer, um dos mais bárbaros ocorrido em Cáceres. Não quero dizer aqui, mas tinha praticamente retalhado. Nossa. Né? Requinte de crueldade mesmo. E tínhamos a dificuldade do sócio-educativo comportar os números da forma como estava o sócio-educativo na época. Hoje, inclusive, essa vara da vara da infância está sob os cuidados da doutora Cristiane Padim e também do doutor Túlio do Alibe, que hoje está auxiliar na presidência. É uma vara emblemática da infância. Nós estamos mexendo com adolescentes infratores, com a lei. Na época também o era, e assim o é hoje.
com conceitos e valores completamente deturpados. O adolescente hoje é tido, após a maioridade, como imputável. Até então, 18 anos é inimputável. No máximo, uma medida socioeducativa que vai caber a internação. Então, todos esses cuidados, na época, como juiz auxiliar, eu tinha a preocupação de a gente tentar melhorar o socioeducativo. E o governo Sival Barbosa, lamentavelmente, naquele tempo, falhava com aquela postura. Essa comissão foi criada para que nos desse o aporte necessário a melhorar o socioeducativo e dar condições mais dignas, inclusive aos agentes penitenciários que ali estavam. Me recordo também, professor, e o senhor pode pegar essa reportagem, porque da data também eu sou bem claro, que coincidentemente a pessoa que estava nessa comissão, como secretário adjunto do governo Sival Barbosa, foi preso com tráfico de droga aqui na rodoviária. O cara que estava no governo, que fazia parte da Secretaria de Segurança e Justiça, era adjunto, era tido como adjunto, participava dessas reuniões, foi preso. A verdade é que a gente luta contra o sistema. O judiciário está ali para aplicar a lei, que é feita pelo legislativo e executada pelo executivo. Nós usamos de todos os meios e formas a dar o que está no texto constitucional. Os juízes assim o fazem. Quiçá tivéssemos a oportunidade de fazer sócios educativos e dar condições mais dignas. A verdade é que, se evoluímos ou não, compete ao juiz, hoje da vara da infância, dar essa resposta com maior. Houve melhoras? Compete a... Eu já não estou mais na corregedoria, mas naquele tempo a gente tinha essa preocupação de dar melhores condições. Claro que evoluímos, claro que seguimos. Não porque o secretário adjunto naquela época foi preso, mas porque também caberia a ele fazer aquela parte. Uma das questões também que era preocupante, nós estávamos à véspera da Copa do Mundo e Cuiabá era uma subcopa. Eu estive em Brasília para a gente acompanhar quais eram as medidas que nós estávamos adotando naquele tempo para dar melhor segurança ao público que vinha assistir os Jogos Internacionais. Então, o Poder Judiciário sempre esteve em parceria com esses entes. E a Corregedoria, na época, eu como juiz auxiliar, tentei de todas as formas o fazer. Agora, nós vivemos num mundo que geometricamente ela muda de dia para dia. Por mais que você tenha a estrutura de hoje, as coisas acontecem. O que nós temos que fazer é mudar paradigmas, acreditar que cada qual no seu papel está desempenhando, contendo essas ações e fazer com que efetivamente as coisas aconteçam. Tá? É incansável a busca. Se assim não fosse, professor, nós não precisaríamos do Ministério Público, que é o fiscal da lei. Deveria estar ali atuante. Tem que fazer, as coisas têm que acontecer. É um complexo de órgãos que fazem essa engrenagem funcionar. E todo mundo tem incansavelmente buscado melhores garantias, segurança, tudo. Embora tenhamos aí as improbidades, as roubalheiras, as bandalheiras, é preciso você conscientizar que a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil tem que ficar buscando prender pessoas que deveriam ter a responsabilidade de zelar pela coisa pública. Você abre o jornal, é todos os dias. Infelizmente. É preciso mudar isso. Tá? Então, dentro da minha visão, quando o senhor fala da minha motivação em fazer o social, claro, eu me realizo como juiz de fazer o bem, como a gente tem feito em vários segmentos. Agora, essa balança ela está desproporcional. Essa questão de indignação, ela é constante. E se todos nós fizéssemos a nossa parte, viveríamos um mundo melhor. E digo mais, vocês também têm um papel fundamental na imprensa. Tá? Não é porque nós estamos aqui, já que nós estamos nessa franqueza, vocês são formadores de opinião, deveriam ter responsabilidade também de passar a informação verdadeira, fidedigna. Nós temos. Eu sei que TV tem, Pantanal, eu estou dizendo a imprensa tem. A imprensa, de uma maneira geral, Paulo, não é... Não, eu sei, E eu nós entendi. temos que buscar essa responsabilidade, ela ser geral. Não é o juiz falando aqui, eu falo até como cidadão. Essa indignação tem que ser feita de uma forma clara, precisa, objetiva, que a sociedade possa poder assistir e ter essa credibilidade. Nós estamos buscando isso ao tribunal. Os juízes, incansavelmente, têm buscado isso junto ao seu jurisdicionado.
A justiça comunitária incansavelmente tem buscado isso. Agora você fala, é um papel nosso? Não, nós somos mais um nessa engrenagem. Queremos somar, queremos acreditar. E eu tenho mais satisfação, inclusive, ao proferir uma decisão, em fazer uma ação como essa. Tá? Ok. É apaixonante por causa disso. O doutor José Antônio Bezerra Filho acabou de fazer, não foi nenhuma resposta que ele deu aqui, foi um desabafo, né? Um desabafo, e eu, se eu tivesse como assinar embaixo, eu estaria ali assinando, porque de fato tem que ter esse engajamento, mais do que aquilo que é a nossa profissão, a dele ou a nossa. Tem que arregaçar a manga realmente, e a questão da conscientização, da consciência é muito importante. Doutor, eu vou caminhar para o final aqui, e olha só, as pessoas que queiram contribuir, o senhor falou de toneladas de alimentos, né, que são distribuídos aí, essas pessoas carentes aí. Quem quiser contribuir, como que faz? Tem como ou não? Sim, basta, Paulo, muito oportuna a sua pergunta, buscar a Justiça Comunitária no Tribunal de Justiça. O telefone é 3617-3450. 3617-3450. Isso, Tribunal de Justiça, Justiça Comunitária, falar com toda a nossa gestora lá, a doutora Tatiane, a doutora Gabriela, a doutora Bárbara. E dentro disso, nós não pegamos em um centavo. Tudo isso é disponibilizado em doações. Paulo e professor. O que a Justiça Comunitária faz? Doutor Tony, está aqui disponível para o senhor 10 toneladas de alimentos em sacolões, convertido em sacolões. Só alimentos ou dinheiro também? Só alimento? Não, nós pegamos só o produto. Só produto. Não tocamos em dinheiro. Tá? E isso também todos os juízes Importante. assim o fazem. Recebemos a doação, está disponível no armazém tal, rua tal, número tal, mercado tal. A equipe do tribunal, motoristas de equipe, vão lá, pegamos e aí nós fazemos aquele cronograma de ação. Nós partimos para essa premissa do Baixo Pantanal, Paulo e professor, porque lá, distante dos rincões do grande centro, as dificuldades são maiores. Continua o pessoal desempregado, os fazendeiros com a queimada. O peão foi para a beira do rio para pegar o peixe. No rio Cuiabá, o rio está seco, fogo, não tem o peixe, mas tem um alimento que está chegando lá. Então, nós partimos dessa premissa de atender, não esse assistencialismo, levar o esclarecimento, levar o serviço, prestar toda essa ordem de busca do auxílio governamental, inclusive previdenciário, inclusive do período defeso, e também proporcionar esse alento levando alimentos, levando roupa. Então é uma ação. Basta nos procurar e nós estamos abertos a essas doações. Ou então você pode discar 3617-3450. Falei certo? Sim. 3450. Você aciona lá esse setor da Justiça Comunitária. Doutor Tony, eu quero agradecer-te aqui por ter vindo. Eu adorei o bate-papo e a gente logo vai estar convidando o senhor para vir falar mais aqui, porque é muito bom estar explanando o que o Poder Judiciário faz, além de justiça, né? Muito obrigado por ter vindo aqui. Paulo, eu que agradeço a credibilidade, a audiência do programa Opinião, na rede TV de vocês. Professor Lorenberg, obrigado por essas lembranças. E eu fico feliz de saber que a nossa vida é pública, evidentemente, tem todos esses dados registrados. E o senhor, muito oportuno nas suas perguntas. Obrigado por isso, faz a gente aviventar cada vez mais o espírito de civismo que nós temos. Tá? Muito obrigado. Obrigado também pelas perguntas. Doutor José Antônio Bezerra Filho, doutor Tony Bezerra conosco aqui, juiz de direito e também coordenador desse muito importante programa aí, que é a Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, juiz, e um grande abraço aos nossos amigos telespectadores. É verdade. Devo dizer que a gente tem uma programação que começaria e começará amanhã, quarta-feira, aqui, de entrevistarmos os candidatos a prefeito de Cuiabá, Várzea Grande, depois o Senado também, nessa suplementar. Está marcado. Amanhã, pela ordem de sorteio, Roberto França Awad, candidato a prefeito de Cuiabá, deve estar aqui onde está o doutor Tony para explanar suas ideias. A gente aguarda, se não comparecer, a gente vai estar explicando por quê. É isso. A propósito, uma ótima noite para você, fica bem, fica com Deus também.